A segunda pergunta, Vinícius, a gente está falando sobre a função da família, você falou sobre a definição de família, né, que é uma instituição feita por Deus e que o Estado não pode interferir nessa instituição, na regra da família. Então, você falou, você falou a definição de família, então qual é o papel da família, a função da família na sociedade? O que a família pode fazer para a sociedade? Qual é a função dela na sociedade? Interessante, meu irmão, aqui uma descoberta recente, como eu falei, né, no início, e acho que eu vou falar muito isso, até mesmo para que não passe uma impressão errada a quem está nos ouvindo. Não é uma coisa nova, é algo que já está há muitos anos aí, e é uma descoberta para mim, né? A relação da família e sociedade deveria ser uma só, de modo que a sociedade deveria refletir o que a família possui na sua casa. A família é uma instituição que envia para a sociedade pessoas que se tornam cidadãs no meio dessa sociedade, ok? Isso significa que se a sociedade está corrompida, significa que a família não está funcionando como deveria. É exatamente isso. Porque aonde se cria pessoas para a sociedade? É na família, no âmbito familiar. Certo? Se nós temos, como há estatísticas dizendo, no Brasil, para mais de 50 milhões de cristãos, por que o nosso país está do jeito que está? Percebe? Então, a ideia de sociedade, relação à família, é justamente essa. A família, ela é o campo de concentração para enviar pessoas aptas a viver em sociedade. E o que seria uma sociedade? Pessoas que se relacionam entre si tendo ideais, tendo fundamentos, tendo pensamentos, não em sua totalidade iguais, mas que conseguem convergir para caminhar juntos. Mas, no entanto, não é o que está acontecendo. O que está acontecendo são, a cada vez mais, famílias aderindo, e aí, pegar um pouquinho do que você falou no início, famílias cristãs aderindo o que o sistema corrupto insere na sociedade, interfere nessa, influencia, melhor dizendo, era a palavra que eu estava procurando, influenciam na sociedade quando deveria ser a família que deveria estar fazendo isso. Eu me recordo que no Antigo Testamento, Deus, quando ele deu a lei a Israel, um dos objetivos, nós conseguimos observar isso, lendo o Antigo Testamento, que um dos objetivos de Deus em dar a lei para Israel, escolher Israel como seu povo, não era tão somente para que eles tivessem uma relação com o seu Deus, mas era para que, através de Israel, Deus fosse conhecido. Assim deveria ser a família cristã nos dias de hoje. Ela deveria estar tão preocupada como ela está agindo com a sua vida. Ela deveria estar tão preocupada em que ou quem ela irá enviar para essa sociedade, que iria buscar nas Escrituras como deveria se conduzir para dar munição aos filhos, o marido, a esposa, e assim por diante, essa relação completa, a ponto de essa sociedade ser bombardeada com tudo que é de Deus e não o sistema interferindo na sociedade e assim corrompendo, por sua vez, a família. Há uma inversão de valores. Toda essa moralidade que se espera da sociedade deveria vir da família cristã. A igreja, como um corpo composta por famílias, deveria estar fazendo esse processo, deveria estar exercendo essa função de colocar na sociedade bons cidadãos, colocar no meio da política bons políticos, colocar no judiciário, colocar no legislativo boas pessoas para fazer aquilo que é do interesse de todos. Mas, no entanto, o que estamos permitindo é que o sistema mundano interfira nessa sociedade, criando essa sociedade que pertence a nós,
com relação à família, porque são nossos filhos que estão lá, são nossas esposas, são nossos maridos que estão nessa sociedade, sendo influenciado por eles e não por nós. Família cristã, genuína, bíblica, que busca ao Senhor. Então, meu irmão, o que eu poderia trazer para resumir essa parte, porque é muita coisa, eu estou tentando tomar cuidado para não tomar muito do tempo em cada questão que for levantada, senão vai dar uma live para cada pergunta. A relação sociedade e família deveria ser uma só. Então eu volto a dizer, a família, ela tem que ser, a família cristã, ela tem que ser um campo de concentração, literalmente. Por que eu estou tratando como um campo de concentração? Porque a Bíblia trata assim. Paulo ele vai falar que as armas da nossa milícia, ele vai trazer essa expressão. Ele vai trazer o corpo de Cristo como um corpo que guerreia contra principados e potestades. Há uma guerra literal, espiritual, óbvio. Mas o que eu quero dizer é que não tem como nós tratarmos diferente, achando que iremos entrar em uma briga, em uma guerra, com pensamentos tranquilos, com pensamentos de autoajuda, com pensamentos frágeis, né, de, olha, tá tudo bem, daqui a pouco melhora, se nós mesmos não tomarmos posição nisso. Nós necessitamos, portanto, municiar os nossos filhos, a nossa casa, biblicamente, para que aí sim possamos enviá-los à sociedade e aí exercer o nosso papel. Se diz muito nas igrejas sobre sermos luz e sal da terra. Queremos até mesmo que crianças, sem muito entendimento, sejam luz e sal da terra. Amém? Vamos fazer. Mas como fazer isso se na própria casa a gente não está dando munição a eles? Achamos que estamos fazendo um belíssimo trabalho, colocando na melhor escola, e louvado seja Deus se você pode. Contudo, não para observar. Eu gostaria muito de, algum dia, a gente fazer uma live, até deixo aqui já essa ideia, para falar sobre a educação, que hoje a gente vai falar muito por cima, né, bíblica dos filhos. Sem distorcer texto, sem nem às vezes necessitar de interpretação, porque o texto fala gritando para nós sobre a educação dos filhos, que nós permitimos que o Estado eduque e nós mesmos não estamos educando. Estamos confundindo, permitimos estar confusos com educar e ensinar. O Estado ele pode trazer ensino intelectual. E o que nós falamos? A educação vem da onde? De casa. Mas não está vindo. E a sociedade está aí para provar isso. Os pais estão terceirizando aquilo que é papel deles, né? Deixando para o professor da escola educar, além de ensinar, né, ainda educar os filhos. Então, por ter essa terceirização, aí está criando filhos rebeldes, filhos que não obedecem os pais, filhos que não têm uma identidade. A gente está falando aqui de família cristã, não família, né, que não é cristã, mas a família cristã que está terceirizando essa educação e, por conta disso, não ensina o evangelho à criança, né, não ensina a educação cristã para essa criança. E assim a criança vai para o mundo, vai para a escola, e essa criança, ao invés de influenciar o povo que está lá ao evangelho, ela é influenciada para as coisas do mundo, pelo fato de não ter um preparamento na sua casa, uma educação na sua casa, para levar essa educação para a escola ou para o lugar onde ele está. Então, esse é o problema da sociedade. E também, Vinícius, as pessoas que estão terceirizando a educação, os pais principalmente, porque muitas vezes não tem tempo. Eu trabalho demais, eu faço faculdade, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não tenho tempo de educar meus filhos, eu não tenho tempo de sentar com meus filhos, e por conta disso eu terceirizo a educação e coloco para o professor da escola bíblica ou o professor da escola educar meus filhos. E isso aí é totalmente errado. Os pais, né, Vinícius, que é pai já, acho que é de 3, né? 3 crianças, Vinícius sabe que os filhos dele não é de Vinícius, não é da esposa dele, os filhos dele é do Senhor. Deus deu a eles para eles cuidar.
e o Senhor, e Vinícius e a esposa dele vai dar conta a Deus de tudo aquilo que ele fez com seus filhos. Então, os filhos não são nossos, os filhos são do Senhor. São presentes de Deus para nossas vidas. É herança do Senhor, como a própria Bíblia diz. Então, o nosso papel é... Eu ainda não sou pai, mas futuramente, né, eu vou ser pai, então meu papel é educar meu filho, ensinar o meu filho a palavra do Senhor, e assim eu vou formar um cidadão de bem, um cidadão cristão, que vai influenciar essa sociedade aí que está mergulhada cada dia no pecado, né?